Jesus pegou, chamou esse homem ali para o meio e falou para ele: estende a tua mão assim, porque eu vou curá-la em nome de Jesus. E os fariseus ali, os homens da lei, eles criticaram Jesus severamente, mas Jesus não deu bola, Jesus não deu crédito, Jesus não se atentou. Chamou o homem, ele foi curado, porque Jesus desejava o bem daquele homem, como eu disse para você lá em Lucas 2, que Deus ele deseja o bem dos homens. Seja bem-vindo a mais uma leitura. Hoje nós vamos ler Lucas e estudar capítulo 6. E nesta passagem nós vamos ver aqui, neste capítulo, nós vamos ver a cura, de um homem da mão ressequida. Vem comigo. Eu sou o Bispo Fabrício Dias. Muito prazer, se você ainda não me conhece. Eu estou todos os dias estudando a Bíblia aqui, de capa a capa, com aqueles que assim desejam. Então, vamos nessa fé que vai ser uma bênção. Já abre a tua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, e nós vamos estudar hoje. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no microfone, o áudio tá legal aí para você, tá chegando bem para você? Então vamos lá, porque eu quero que você preste muita atenção e seja muito abençoado hoje, tá bom? Já aperta o joinha, se gostar do conteúdo, se ama a palavra de Deus, já se inscreve aqui, porque aqui nós temos a palavra de Deus estudada todo dia, tá? Faça chuva ou faça sol, com a permissão de Deus, tem um vídeo novo aqui ou uma live para estudarmos a palavra juntos aqui no nosso canal no YouTube, o canal da Palavra de Deus, tá bom? Diz assim, ó: Jesus é o Senhor do sábado. Diz aqui o texto, no primeiro versículo: aconteceu num sábado, passando Jesus pela seara, os seus discípulos colhiam, e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Olha que interessante. E alguns dos fariseus lhes disseram: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? Olha o questionamento desses homens. O questionamento desses homens era sempre com implicâncias ali de culturas, Esses homens, eles sempre vinham ali recriminar Jesus e tentava pegá-lo em todas as maneiras, E deixa eu te fazer uma pergunta. Lógico que logo nós teremos um estudo aqui mais aprofundado sobre a questão do sábado e tudo mais, mas deixa eu perguntar para você: você acha que se isso verdadeiramente fosse algo a ponto de desagradar tanto a Deus assim, Jesus permitiria e ensinaria os seus discípulos a uma prática como essa? A questão do sábado? Lógico que nós teremos estudo aqui, lógico que depois nós vamos abordar, eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, sobre aquilo, a direção que Deus me deu, a explicação, porque eu também já tive questionamento sobre a questão do sábado. E eu fui a fundo estudar e o Espírito Santo ele me mostrou, me revelou o que significava isso. Eu vou trazer para você logo num vídeo completo, não no meio de um estudo assim rapidamente, mas pensa comigo. Se Jesus, conhecendo os seus discípulos como era, sabia que os seus discípulos não tinham uma cabeça muito boa, seus discípulos multiplicavam o pão ali, Deus usava eles para multiplicar o pão, daqui a pouco estava eles ali se questionando se Jesus estava bravo porque eles esqueceram os pães. Jesus estava falando do fermento dos fariseus. Jesus via que os seus discípulos toda hora vinham tirar uma dúvida com ele. O que é essa parábola? O que significa isso? Por que não podemos expulsar o demônio ali? Por que não podemos fazer isso aqui? Jesus conhecia a limitação dos seus discípulos. Ele já via a minha limitação e a sua limitação. E você acha que você entende comigo? Pense aí do outro lado aí. Põe aí a nossa inteligência, o nosso raciocínio para dar uma esquentada. Ele deixaria isso como uma pincelada de desobediência? Ele não, ele repreenderia, tanto que quando ele via a hipocrisia, ele cortava. Quando ele via algo, cortava. E aqui não. Ele não deixaria algo em aberto se fosse levar-nos a pecar e desagradar ele, principalmente de tamanha proporção como as pessoas trazem aqui com relação ao sábado, E os fariseus, eles continuavam aqui no versículo 3, ó. Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi? Olha, ele está fazendo uma defesa. Ele está fazendo uma defesa. E se ele fazendo essa defesa, ele estaria ensinando algo errado? Será que Jesus
não repreenderia com relação ao sábado e ensinaria algo errado para os seus discípulos e deixaria relatado na palavra sagrada dele para mim e para você? Algo tão duvidoso de algo tão sério como leva-se com essa seriedade a questão do sábado, muitas pessoas que entendem desta maneira, e ele fala, né? Não viram o que fez Davi quando teve fome? Ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam? Pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes? E acrescentou-lhe, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. É isso aqui que nós vamos estudar mais à frente. Só que eu prometo colocar um vídeo aqui no canal mais à frente aí, um estudo só disso. Só disso. Um vídeo só falando disso, trazendo todos os versículos, todo o entendimento que eu tenho, que Deus falou no meu coração, e eu vou trazer para você acompanhar na íntegra aí, tá bom? Então já aguarde que logo nós vamos ter aí esse vídeo aqui no canal. E ele continua, né? Como eu comecei o vídeo, olha aí, ó. O homem da mão ressequida. Sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava, né? Ora, achava-se ali um homem cuja mão direita estava ressequida. Os escribas e os fariseus observavam-no, procurando ver se ele faria uma cura no sábado, a fim de acharem do que se acusar. Mas ele, conhecendo-lhe os pensamentos, disse aos homens, né? Disse ao homem da mão ressequida: levanta-te, vem para o meio. E ele, levantando-se, permaneceu de pé. Então disse-lhe Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou deixá-la perecer? Jesus fez uma pergunta para eles, né? Jesus tinha essa arte, né? A arte do perguntar. Jesus, ele tinha. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão dele foi restaurada. Mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam com Jesus. Olha aqui que interessante. Jesus estava mostrando ali para aqueles homens, você que está me acompanhando aí, está estudando comigo hoje, já se inscreve já para você não perder nem um estudo aqui, nem uma leitura, tá? Para você ler ela toda comigo aqui. Você vê que esses homens, a todo momento, eles não se preocupavam com pessoas, né? E sendo que a lei, o intuito da lei é salvar pessoas. Mas esse povo não estava preocupado em momento nenhum com pessoas. Eles não estavam preocupados. O próprio Jesus fala que eles atam fardos pesadíssimos sobre os ombros dos pequenos e nem com o dedo mindinho, né? Nem com o dedo eles conseguem ajudar. Então, esses homens em momento nenhum estavam pensando nas almas, pensando em socorrer. Igual Paulo. Olha o ministério de Paulo. Paulo foi ganhar os ímpios. Paulo falou que se fez tolo para ganhar o tolo, se fez de doido para ganhar o doido, se fez de sábio para ganhar o sábio. Paulo, ele queria almas. Paulo, ele queria salvar almas. E esse tem que ser o nosso intuito. Salvar almas, ganhar almas. Não ficar preso à religiosidade e perdendo pessoas, perdendo almas. Perdendo pessoas que poderiam ser ganhas através de atitudes nossas. Então, esses homens aqui tentavam de qualquer maneira prejudicar Jesus. E Jesus estava salvando almas, estava ganhando almas. Cada pessoa que ele curava mostrava o poder de Deus para essa pessoa, ela se tornava um ganhador de almas. Lembra do Gadareno? O Gadareno evangelizou toda ali a sua cidade, se não me engano, Decápolis, né? Evangelizou toda a sua cidade. Ele queria ir com Jesus. Só que Jesus olhou para ele e falou assim, ó, você não vai comigo, você vai evangelizar a tua cidade, você vai falar para os seus aquilo que você recebeu de mim. Ele virou um ganhador de almas. Olha o Paulo, olha os apóstolos. Então, Jesus, ele está preocupado com almas, e é isso que eu quero passar para você aqui, que está estudando comigo a palavra de Deus todinha aqui, tá bom? Vamos lá. Já coloca o seu nome aqui, o da sua família. Hoje eu quero que abaixo desse vídeo eu quero o nome seu e da sua família, tá bom? Eu quero o seu nome, o nome da sua família para mim estar orando por você
Hoje, quando eu for ali fazer a minha oração, antes de dormir, eu quero fazer uma oração por você e por sua família, então coloca o nome de todos aqui. Se quiser colocar até em mensagens separadas, colocar um e mandar para ficar tudo separadinho, ou se quiser colocar tudo numa mensagem, fica à vontade. Separado fica até melhor para mim, tá bom? Para eu poder tá lendo ali e tá orando por você e por sua família, combinado? Coloca nos comentários aqui. A escolha dos 12 apóstolos, os seus nomes. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, filho de Zelote, e Judas, filho de Tiago, e o Judas, o Iscariote, que se tornou o traidor lá na frente. Você vê que Jesus, antes de tomar uma decisão de uma escolha, ele passou a madrugada orando, ele consultou a Deus. Mesmo ele sendo Deus, ele nos ensina aqui o dever de consultarmos o nosso Pai para tomarmos atitudes. Então, quando você for tomar uma atitude, ore, apresente a Deus para que a atitude seja tomada da maneira correta, tá bom? Então aprenda com essa escolha dos discípulos aqui, se você puder até marcar, Eu até escrevi aqui, passou a noite orando, aqui, Eu escrevi na minha Bíblia aqui, passou a noite orando. Não sei se dá para focar aí, Passou a noite orando para poder tomar atitude, Jesus cura muitos enfermos, versículo 17. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia e de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos, E as bem-aventuranças, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, os que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, olha que interessante. Quando vos expulsarem das suas companhias, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem, por causa dele. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois desta forma procederam seus pais com os profetas. Ele está falando assim, quando vocês forem perseguidos, fique tranquilo, eu fui perseguido, os antigos foram perseguidos, e isso é tudo por ódio de mim, Jesus está dizendo, porque o mundo me odeia, o mundo não me quer obedecer, o mundo não quer dar ouvido às minhas palavras. Então ele começa a falar que as bem-aventuranças aqui, que nós vemos lá em Mateus capítulo 5 também, os ais, Versículo 24. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós o que agora rides, porque haveis de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas, Da vingança, ele vai falar sobre a vingança aqui agora. Digo-vos, porém, a vós outros, que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Olha que ensinamento que Jesus está dando aqui. Ele está falando para a gente fazer todo o contrário do que seria, assim, pelo pensamento humano, fazermos. Ele está falando para a gente amar o nosso inimigo e fazer o bem para aquele que tentam fazer mal para a gente. Isso é o quê? É dar a outra face, como ele nos ensina. Isso é o quê? É mostrar para as trevas o poder da luz. Mostrar para as trevas o poder da luz. Digita até isso aqui para fixar na tua cabeça. Mostrar para as trevas o poder da luz. Se você
puder, tá bom? E se está chegando, é novo por aqui e deseja adquirir uma Bíblia, se você deseja adquirir uma Bíblia, eu não sei o que você está esperando ainda. Acredito que você vai achar um preço extraordinário aqui na loja virtual que está na descrição aqui do vídeo. Você vai, se procurar na sua loja, na sua cidade, vai ser muito mais caro. Aqui vai chegar na sua casa, um preço acessível. Só basta você tomar uma atitude. Está na descrição aqui, eu deixo o link sempre aqui. Você vai ter um desconto entrando pelo meu link ali, tá bom? Vai ser uma bênção para você. E se deseja apoiar o canal, você está vendo que algumas pessoas, elas colocam comentário, do lado do nome dela fica uma estrelinha, né? É porque ela se tornou membro do canal aqui. Se tem uma estrelinha no comentário, do lado do comentário, é porque ela se tornou membro. Ela é uma apoiadora aqui do canal. E se você quer ser um apoiador do canal também, já clica no botão Seja Membro aqui, vem apoiar esse canal para me levar a palavra de Deus aí pelos 4 cantos aqui pelas redes sociais, tá bom? Nós contamos com você aqui do canal, em nome de Jesus. E ele fala assim no versículo 28. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. É duro isso, hein? Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que lhe tira a sua capa, deixai levar também a túnica. Dá a todo que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles. Esse ensinamento aqui do versículo 31 aqui, é muito bacana, né? O que a gente deseja que façam pra gente, é pra gente também fazer. O que a gente quer colher, é pra gente plantar. Isso é muito bacana. Isso é algo assim, não só para a vida espiritual, mas em todas as áreas. Se o ser humano praticasse esse versículo 31 aqui, nós não teríamos uma situação como nós vivemos no mundo todo hoje. Pessoas desejando o mal um do outro. Não, aquilo que você deseja para você, você faria para os outros. Então todo mundo ia pensar muito antes de tomar uma atitude. Tá vendo como que a palavra de Deus ela é um manual para a nossa vida? Ela é uma bênção. A palavra de Deus ela é um manual para a minha vida e para a sua vida. E ele continua aqui, ó, do amor ao próximo, no versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem o bem, qual a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles a quem esperais receber, qual a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem, emprestai sem esperar nada em paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Jesus aqui ele está nos orientando a sermos pessoas boas, né? Ah, bispo, Jesus quer que eu fique emprestando dinheiro para as pessoas e não espere receber? Não, ele está falando aqui sobre juros abusivos, sobre você depois ficar oprimindo, emprestou, depois ficar humilhando. Não está falando nada disso aqui, não. Tanto que o próprio Jesus, ele mesmo, ele lembra quando ele entrou na entrada triunfal, ele não pegou o jumentinho? Ele pegou o jumentinho, mas depois ele mandou o discípulo entregar. Então o próprio Jesus nos ensina o princípio de pegar emprestado e devolver. Só que ele está falando aqui de humilhação, não está falando aqui para a pessoa não aproveitar do momento difícil da outra pessoa para se beneficiar. Ele está falando sobre isso. Não está, em momento nenhum, Jesus está querendo aqui fazer que você que tem sido abençoado vai ter que somente emprestar e as pessoas não têm que te pagar. Não. Ele está falando aqui para a gente não abusar, não aproveitar do sofrimento dos outros. E quando você emprestar para uma pessoa, você ter ali paciência, conversar, ser educado. Quando uma pessoa vir ali para tentar passar você para trás, para você ter paciência e ser misericordioso. Sempre ter compaixão das pessoas. O que você puder fazer para ajudar, você faça, que vai ter recompensa da parte de Deus, tá bom? Vamos lá. O juízo temerário é proibido. Olha que interessante. Não julgueis e não sejais julgados.
Não condeneis e não serás condenado. Perdoai e sereis perdoados. Olha que regra extraordinária. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Falei igual agora que o pessoal, sacudida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Olha que interessante, é a lei da semeadura, né? Você planta, você colhe. Então, vamos sempre pensar muito bem a semente que a gente está plantando, porque se você plantou uma semente de abóbora, com certeza você vai colher abóbora. Se você plantou uma semente de goiaba, você vai ter um pé de goiaba. Se você plantou morangos, você vai colher morangos. E isso também tem a ver com as nossas atitudes. Se você planta boas coisas, você vai receber boas coisas. Se você planta más sementes, você vai receber más resultados. Então, cabe a nós, né? É algo assim que eu sempre ensino. Cabe a mim e a você saber qual semente estamos semeando aí, né? Virando a página aqui, já estamos acabando para orar. Depois do estudo de hoje, a parábola do cego que guia outro cego, né? Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for instruído será como seu mestre. Por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? O que ele está dizendo aqui nesse versículo 41? Ele está falando assim, muitas pessoas, elas apontam para o erro de alguma pessoa, só que ela, muitas das vezes, está cometendo algo ainda pior, e ele repreende aqui. Ele está repreendendo, ele não quer. A gente, tem um negócio que é muito interessante, algo assim que, se a gente praticar, vai arrebentar. Nós temos uma vida que nós devemos cuidar dela, porque já dá um trabalho a gente cuidar, e muitas vezes a gente quer expandir esse cuidado para tentar cuidar da vida de outros. E isso nos atrapalha, porque nós não temos essa capacidade. Deus deu uma vida para a gente cuidar dela. Lógico que você pode apoiar, você pode orientar, mas a partir do momento que você passa para o momento do julgamento, aí Deus ele já começa a se desagradar disso, né? Então, vamos viver como a palavra está orientando, que vai dar muito certo. Sempre deu, né? Isso aqui é a orientação milenar. Sempre deu certo. Versículo 42. Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu te tire o arqueiro no teu olho, né? Se tire a trave, se você não está vendo tu a trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Em outras palavras, muda primeiro para depois você ajudar a outra pessoa a mudar, porque aí você vai ter testemunho, vai ter exemplo para dar, né? E ele fala aqui agora, a árvore e os seus frutos. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do seu bom tesouro do coração, tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Ele está falando aqui, né? Uma árvore boa produz frutos bons, uma árvore má produz frutos maus. Cada um pode dar aquilo que tem, né? Que é o seu tesouro lá no coração. Cada um só pode oferecer aquilo que tem. Então, hoje, você sabe que os evangelhos, tem parte dos evangelhos aqui que são ensinamentos duros, mas que se a gente tomar posse e viver, trarão muitas bênçãos para nossas vidas, não é verdade? E ele continuou os dois fundamentos aqui, que nós vamos já lê-los, meditar, e eu vou orar por você. Bom, por que me chamais Senhor? Versículo 46. Senhor, Senhor, se não fazem o que eu te mando? Todo o que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem ele se assemelha, né? Que ele é semelhante. É semelhante a um homem que edifica uma casa e cavou e abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Vindo a enchente,
arrojou-se os rios contra aquela casa e não a pôde abalar, porque por ter sido bem construída. Ele está falando aqui, ó, aquele que ouve a minha palavra e pratica, coloca em prática, obedece, é semelhante a uma pessoa que constrói a sua casa na rocha. Vem a chuva, vem o vento, vem tudo de problema, a casa não é abalada, porque ela foi bem construída na rocha, ela está firme, está na obediência. E ele fala assim, versículo 49, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edifica uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou e aconteceu que foi grande a ruína naquela casa. Olha que interessante. Ele está falando aqui que nós não podemos, de maneira nenhuma, somente ouvir e não praticar. De maneira nenhuma. Por quê? Por quê? Por causa do seguinte princípio: a obediência faz a gente construir uma casa na rocha. A obediência traz bênção e a desobediência traz maldição. Então, os problemas você vê que ele vem sobre a casa que está na rocha e a casa que está na areia. Só que a única diferença é o quê? É que a casa que está na rocha, ela suporta, e a casa que está na areia não suporta. Então você que está do outro lado aí, você é meu amigo, minha amiga, minha avó, meu avô, meu tio, minha tia que está do outro lado aí, meu irmãozinho, você jovem que está lendo comigo, que está estudando, você que está recebendo esse vídeo anos depois que foi ao ar aqui, você que está estudando comigo aí, está recuperando a leitura e caiu aqui, compartilharam com você esse vídeo, chegou aí no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, independente de como você teve acesso a esse vídeo, a essa leitura, esse estudo, entenda o seguinte: baseie a sua vida na obediência à palavra, porque ela é a rocha, ela é aquela que nos sustenta, tá bom? E aí, gostou do estudo de hoje? Aceita uma oração? E se gostou, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, vem fazer parte dessa família, se torne um membro aqui do canal e vamos ampliar essa corrente, essa família do bem aqui, que procura se unir para conhecer mais e mais a palavra de Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu abençoo este homem, esta mulher que estudou mais um capítulo da sua palavra hoje, Lucas, capítulo 6. Que o Senhor abençoe a vida deles, que o Senhor cubra eles de bênção, e que eles sejam, meu Pai, receptores das bênçãos decorrentes da obediência, em nome de Jesus. Aquele que crê, diga amém e diga graças a Deus. Eu já vou indo e amanhã eu te aguardo aqui de novo, porque é todo dia, tá? Você que vai se inscrever e ativar o sininho, você vai ver, todo dia vai chegar vídeo para você estudar a palavra de Deus comigo, uma pregação, uma mensagem, vai chegar para você acompanhar comigo aqui, tá? Ó, um beijão no seu coração, do Bispo Fabrício, o seu companheiro de leitura e estudo bíblico. Até amanhã.